Já estamos de volta com o terceiro e último bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, agradecendo sua audiência e sua companhia, relembrando que o programa será reprisado amanhã, sábado, mas que você também poderá revê-lo acessando o site www.oriobranco.net. Nosso convidado de hoje é o secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel Paulo César. Coronel, nos dois primeiros blocos falamos de ações, falamos de número, de redução. O que a população do Estado pode esperar da Secretaria de Segurança para os próximos meses e para os próximos anos? Veja só, nós fizemos, o governo do Estado promoveu uma série de investimentos, esses que não foram ainda aportados nos serviços ofertados pelo sistema. Nós teremos, a partir do final de outubro, um aporte de efetivo na Polícia Civil, já em condições de atuar, que com certeza dobrará a capacidade investigativa. A partir de fevereiro do ano que vem, nós teremos um incremento de mais de 250 policiais militares. Temos todo um aparato logístico que iremos entregar para os órgãos vinculados ao sistema de segurança público até o final desse ano. E estamos agregando tecnologias na área de inteligência, no sentido de permitir diagnóstico prévio, no sentido de otimizar o processo de policiamento, bem como as investigações criminais, que garantirão ao cidadão a maior presença das polícias nas ruas, a maior percepção da presença das polícias nas ruas, né? E também respostas mais céleres quando a ordem é quebrada, quando um crime ocorre. Concomitante a isso, eu queria fazer uma ressalva. Nós estamos lançando, lançamos na Câmara Municipal e em outros espaços, um programa chamado Acre pela Vida. Dentro do contexto que segurança pública é responsabilidade de todos, não dividindo responsabilidade com a sociedade, mas chamando a sociedade, chamando os órgãos que integram o sistema de justiça criminal, justiça social, né? Nós estamos compondo forças no sentido de retomar as comunidades, de abrir as portas da comunidade, de discutir com a comunidade a melhor forma de fazer polícia e ofertar à comunidade aquilo talvez que leve os jovens, que o senhor comentou, a adentrar ao crime. Como o senhor bem colocou, senhor Narciso, pobreza não é sinônimo de violência. Falta de oportunidades pode ser sinônimo de violência. Desagregação familiar. Desagregação familiar é sinônimo de violência. Desorganização do Estado ao ofertar serviços públicos inapropriados é sinônimo de violência. E desordenamento urbano da sociedade é causa de violência. E nesse caso eu vou fazer aqui um parêntese. O que é roubado nessa cidade? Todo mundo fala, tem muito roubo. É celular. Onde é que se comercializa esses celulares que são roubados? Aqui mesmo. Onde? Normalmente no centro da cidade. No calçadão, que tornou um local de comercialização, sem um controle efetivo dos órgãos fiscalizatórios, razão pela qual a Prefeitura, numa parceria com o sistema de segurança, resolveu retomar aquele espaço. A retomada da ordem daquele espaço, por menos insignificativa que soe para a sociedade, ela significa que as pessoas que roubam vão ter dificuldade de comercializar os seus produtos. Não que todos os comerciantes ali que estão naquele espaço exercem atividade, mas infelizmente existe alguém que aproveita do desordenamento urbano e aproveita exatamente esse momento para colocar atividades ilícitas. Secretário Narciso, deixa eu só para complementar o que ele falou agora há pouco, o senhor falou na questão de capacidade investigativa. Eu lembrei de um fato que foi amplamente divulgado em redes sociais e eu gostaria que o senhor manifestasse que providência foi tomada, como é que foi, se identificaram ou não. Por exemplo, aqueles jovens, não sei se eu posso chamá-los de jovens, que saíam pela madrugada, por exemplo, na região da Sapolândia, disparando, atirando para o alto. Aquelas pessoas foram identificadas, coronel? Foram realizadas diversas ações. Aqui no Acre foi? Foram realizadas diversas ações na Sapolândia, inclusive com apoio aéreo, fizemos reconhecimento à inteligência. Apreendemos armas de largo calibre, foram realizadas diversas prisões e todos eles foram devidamente apresentados ao Poder Judiciário. Né? Foi uma intervenção que durou exatamente 47 dias naquela região e contou, né, com ações de polícia ostensiva, ações de inteligência e ações da Polícia Civil, que é de Polícia Judiciária, com cumprimento de mandato. Secretário, para corroborar o que o senhor acabou de dizer, e sem demérito ao meu estado, Rio Grande do Norte,
lá em Natal tinha uma chamada, existia na minha época, a chamada Feira do Vucu Vucu. O nome era Vucu Vucu. Era onde era vendido os produtos roubados. Muitas vezes o caboclo tinha um bem roubado e ia encontrar na Feira do Vucu Vucu. Isso é um absurdo. Mas, secretário, o Congresso Nacional aprovou uma lei que ainda está para ser sancionada pelo presidente da República. Semana que vem termina o prazo. Termina no dia 5, né? Que é de abuso de autoridade. Isso tem gerado uma polêmica enorme entre juízes, promotores, procuradores, mesmo delegados, policiais. O senhor deve ter lido já essa lei aprovada pelo Congresso. O senhor acha que merece realmente alguns reparos, como o pessoal da segurança também pede? O sistema, eu vou falar em nome do sistema de justiça criminal, que envolve os integrantes do Judiciário, do Ministério Público e das forças policiais, estão ávidos pelo veto a uma série de passagens que envolvem essa legislação. A atuação da polícia e da justiça requer discricionalidade. E em muitas das oportunidades, a fim de avançar na investigação, né, ou retomar a ordem, é necessário medidas mais coercitivas. A lei de abuso de autoridade, ela praticamente, ela amarra, ela algema a autoridade policial. Agora nós vamos bater de frente. Mas vamos ver em que ponto o senhor acha que pode algemar. Quais são os pontos que o senhor acha que pode atrapalhar ou uma investigação ou uma punição do criminoso? A identificação prévia do policial, vamos supor, que eu vou colocar uma situação. A identificação prévia de um policial, né, numa investigação. Dependendo do nível de investigação e principalmente do autor do delito, essa investigação pode colocar não só o policial em risco, mas a família dele em risco. Isso é preocupante. Então, a lei ela traz ali, de forma periférica, uma série de inserções, né, cujo objetivo eu não vou discutir, não cabe a mim discutir. Eu acho que a discussão dessa lei, cujo é o escopo periférico que ela pretende atingir, né, ela está acima da nossa competência, mas em relação à atuação da autoridade polícia judiciária, da autoridade de polícia administrativa, ela é extremamente nociva. Aqui no nosso país, por mais que tenha sido noticiado nas últimas semanas, notícias que levam ao desvio de função de algumas autoridades, né, que promoveram, talvez, a investigação de mais largo porte contra a elite política do país. A lei não se limitou a essas questões. A lei avançou sobre a atuação policial. A atuação policial ela carece de ser discricionária. O policial ele não pode estar algemado efetivamente na investigação ao cumprimento de determinada regra. E a lei determinou isso. E ela sim. Isso aí ele tem razão. Não, mas não tem. Tem razão. Nem tem você, nem ele. Então, bora ver. Qual é o teu ponto de vista? Coronel, há uma passagem na história belíssima, quando o alto comando da ditadura de 64 reuniu-se... Ou da Revolução de 64. Da Revolução de 64, do movimento de 64. Revolução não chama Revolução. Tá bom. Para assinar, para decretar o AI-5. E isso quem revelou foi meu colega de congresso, Java Passarinho, Delfi Neto. Sim. Meu. Seu também, todos assinaram. E teve um homem chamado Pedro Aleixo, que era o vice-presidente na época, vice-presidente da República, disse: presidente, eu não vou assinar o AI-5. Mas por quê? Não é por causa de nenhum de nós. É porque quem detém poder tende a abusar. E eu não vou assinar com medo do guarda da esquina. Essa frase é célebre. Não é
contra o bom policial, contra o bom juiz, não é contra o bom agente do Ministério Público que a lei do abuso de autoridade se dirige, é contra o mal. Não, mas aí, Narciso, permite? Entendeu o que eu estou dizendo? Sim. Mas eu faço uma observação que você está dizendo. Na realidade, quando eu disse que ele tinha razão, porque foram contidos alguns aspectos com relação aos policiais que não deveriam. Nesse aspecto que você está colocando, do abuso, por exemplo, o cidadão está em casa, aí é acusado de alguma coisa, mando lá buscá-lo, aí coloco ele perante a opinião pública, execra, acaba com a moral dele e depois prova que ele é inocente. Essas coisas, sim, mas não o impedimento da ação policial, onde eu estou me concordando com ele, de que é tipo aquela procuradora da República que chegou a dizer numa palestra, que passada em todo canto, que o policial só pode atirar depois que o bandido der o primeiro tiro. Então eu gostaria de ouvir sobre esse aspecto, você tem razão, mas no que o coronel está colocando, o nosso secretário, ele tem razão. O impedimento da ação policial é, sim, complicado. Com certeza. Eu até me questiono, né? O senhor colocou aqui nos bastidores a atuação da Polícia Militar no Rio de Janeiro, né, que cumpriu um protocolo internacional, muito bem, né, na primazia, cumpriu todos os requisitos estabelecidos no protocolo, que não é um protocolo local, isso é um protocolo internacional que regula a técnica de gerenciamento de crise e atuação diante da tomada de refém. E eu me pergunto, com a lei de abuso de autoridade, até que ponto a polícia vai estar efetivamente pronta a agir diante de fatos similares aqui? Né? Com essa proposta de lei de abuso de autoridade, até que ponto, eu não vou entrar no mérito da condução coercitiva, que eu tenho uma opinião similar à do senhor, em relação à condução coercitiva, né? Na forma que vem sendo aplicada no direito processual pátrio. Né? Ela até se justifica, acredito, quando há uma negativa veemente, né, da pessoa comparecer perante a autoridade, né, competente, né, para ouvi-la, né? Mas da forma que vem sendo utilizada e com muita frequência, ela também ela é uma aberração ao Estado Democrático de Direito, né, e ao princípio, né, da presunção da inocência. Coronel, né? Assim como as prisões preventivas, estão banalizando as prisões preventivas. O presidente Jair Bolsonaro, ele popularizou uma expressão que ele denominou e a imprensa repetiu, chamada de excludente de ilicitude. Só que o Código Penal existente, embora já velho e caducando, no seu artigo 23 do Código Penal, ele autoriza que em caso de necessidade e em legítima defesa, no cumprimento do dever e no exercício regular da profissão, aconteça o que aconteceu no Rio de Janeiro a semana passada, quando a polícia abateu um sujeito que ameaçava a morte de 39 reféns. Então já existia. O que me preocupa nessa revolta contra a lei de abuso de autoridade, que para mim é absolutamente fundamental, é que promotores e juízes, que serão julgados por promotores e juízes, estão com medo dessa lei. Não, mas você vê que eu fiz uma separação com a questão policial. Você quer agradar a mim e ele ao mesmo tempo, é? Não, porque é uma necessidade, sim. Até porque aquela expressão usada pelo governador, que muita gente considera um exagero, um sujeito que porta uma metralhadora tem que ser abatido? Tem. Não tenho dúvidas, não. Eu só questiono, não deveria nem fazer, porque se trata de uma autoridade constituída pela sociedade, através do voto direto, mas não se comemora a perda de vidas. Né? Claro, Esse é o meu questionamento. Né? Então, acredito que a ação foi perfeita, cumpriu os protocolos, mas a comemoração quanto à perda de vida, eu acredito que foi desarrazoada. Eu acho que é a única ressalva, não a operação, a atuação policial, ela foi perfeita, né? Ela cumpriu protocolos, ela
com protocolos, desde protocolos preventivos, quanto o isolamento da área, como o esgotamento da negociação, né, e a atuação letal por meio do instrumento legal, que é o atirador de elite, né, o sniper, como quiserem interpretar do Vocês têm aqui elementos qualificados? Temos. Aqui no Acre nós temos 3 policiais militares, integrantes do BOPE, que exercem atividade similar. E esta semana nós estamos encaminhando mais um policial militar para o treinamento dessa atividade, né? Então nós temos dentro do grupo tático, o BOPE é formado por diversas especialidades, e dentro do grupo tático existe um grupo de sniper observadores, que um sniper ele acompanha sempre um observador. Coronel, eu concordo com o seu posicionamento de lamentar a vida. Todos nós lamentamos a vida. Agora, são pessoas também que não respeitam a vida dos outros. Isso é uma diferençazinha que nós temos que colocar, não é? Mas o coronel bota apenas a questão de estarem comemorando, né? Exatamente. Não, a comemoração é que é o questionamento dele. Narciso, nosso tempo está estourado para finalizar. Não, eu apenas quero registrar, porque sempre eu faço isso em homenagem à Polícia Militar do Estado do Acre, que nós temos uma das polícias militares mais elogiáveis do Brasil. Você vê, raros são um contingente de 5, 6 mil pessoas, é natural que 1 ou 2 ou 3... Caia desvio de função. Né? Mas, no geral, eu quero parabenizar também a Polícia Militar do Estado do Acre. Eu endosso as palavras do Narciso, já é a terceira vez que eu também faço elogio à nossa Polícia Militar. E eu desejo, coronel, que a gente volte a diminuir cada vez mais o número de violência e talvez seja um sonho de um velho acriano. E possamos até ser o que nós já fomos no passado, né? Um estado pacífico, tranquilo, mas, volto a repetir, isso depende fundamentalmente de uma ação nacional. Secretário, mais uma vez, obrigado por sua presença aqui no Tribuna Livre. Para finalizar. Agradecer a oportunidade, afirmar taxativamente que a redução da violência, que hoje apresenta números de 35,69% de redução de crimes violentos contra a vida em relação ao ano passado, é um número auditado pelo Ministério Público, é um número real, que nós estamos adotando uma série de providências com o apoio do governo do Estado, no sentido de retomar a sensação de segurança, através da maior presença dos policiais na rua, que será percebida ao término dos policiais que estão em formação no nosso centro integrado, bem como através de ações preventivas, garantidas através do programa Acre pela Vida, que darão paz às nossas comunidades. Muito obrigado pela oportunidade. Gostaria de mais uma vez agradecer o Coronel Paulo César, secretário de Segurança do Estado. Boa noite ao Narciso, ao Osmi e a você que está em casa acompanhando o Tribuna Livre desta sexta-feira. Quer rever esse programa? Assista amanhã, sábado, dia 24 de agosto, ou acesse o site riobranco.net. Tenham todos uma excelente sexta-feira, bom final de semana e até a próxima semana. Uhum.